Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor efetivo de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos propostos no primeiro volume do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 9º ano do Ensino Fundamental. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Pessoal, sejamos também solidários. Caros alunos, compartilhe esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim você e eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. E você, professor, você também pode divulgar esse conteúdo compartilhando para seus alunos, para que eles possam também ter acesso a um conteúdo de qualidade nesse ensino remoto. Nessa terceira semana, nós vamos estudar a unidade temática Mundo do Trabalho, objetos de conhecimento, os diferentes contextos e os meios técnico e tecnológico na produção. A habilidade, caro e cara aluno, que você vai conseguir concretizar com este conteúdo será analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na economia dos espaços urbanos e rurais da América e da África. Os conteúdos relacionados, nós temos a atividade econômica desenvolvida em países latino-americanos e africanos e também países latino-americanos e africanos com relação ao desenvolvimento econômico e às relações de trabalho. Bom, o tema da aula de hoje, os impactos da ciência e da tecnologia nas relações econômicas de trabalho na América e na África. Com este tema, caro e cara estudante, você vai analisar como que os avanços científicos e tecnológicos eles influenciaram nas atividades econômicas realizadas nos continentes americano e africano. Além, é claro, de reconhecer os impactos nas relações de trabalho. Bom, antes de mais nada, vamos recapitular alguns conceitos importantes com relação a esse tema, relacionando aí principalmente a tecnologia ao processo industrial. Nós temos, caro aluno, várias fases das revoluções industriais. Desde quando surgiu a indústria na Inglaterra no século XVIII, nós temos fases importantes. Uma dessas fases, no século XX, foi a terceira Revolução Industrial, que nós chamamos também de Revolução Técnico-Científico-Informacional, que abrange aí o surgimento e a difusão de novas tecnologias no meio de produção, certo? Além, é claro, das mudanças no cenário político, no cenário econômico, social, que decorreu desse processo. Nós temos aí que esse meio técnico-científico-informacional, ele é considerado uma classificação dos processos produtivos e tecnológicos de cada um dos países. E é claro que o desenvolvimento econômico do país vai interferir nesse processo de desenvolvimento da técnica, da ciência e da informação. E nós temos como consequência desse processo todo uma evolução extremamente grande em outras áreas, como por exemplo na área de transporte e de comunicação, onde algumas empresas que se originam em países desenvolvidos buscam se deslocar e alocar em outras partes do planeta, buscando então novos mercados consumidores, uma legislação trabalhista e ambiental mais flexível, buscando recursos naturais como matérias-primas, buscam-se também incentivos fiscais como isenção de impostos, uma infraestrutura de transporte e energia mais adequada, um mercado consumidor com alto poder aquisitivo para aumentar os seus lucros e reduzir os custos na produção. E isso nós estamos falando das empresas transnacionais, também chamadas de multinacionais, que vão buscar melhores locais para se instalar. São os chamados fatores locacionais, que vão mudar ou não no processo, então, de alocação das indústrias em um determinado ponto. No caso da América, nós temos aí os Estados Unidos e o Canadá, dois países desenvolvidos, que irão concentrar o desenvolvimento técnico, científico e informacional no continente, certo? São dois países desenvolvidos que têm indústria forte, uma tecnologia de ponta agregada. Já os demais países da América Latina são dependentes do capital e da tecnologia estrangeira,
desses países desenvolvidos do continente americano e de outras partes do mundo. Os demais países da América Latina, eles têm uma predominância das indústrias têxteis, de alimentos e bebidas, que são indústrias que empregam baixa tecnologia no processo produtivo. E também a mão de obra é barata, pouco qualificada, ou seja, ideal para esses países subdesenvolvidos que não têm condições de trazer uma tecnologia avançada para seu território. Inclusive, na agropecuária dos países latino-americanos, tem uma produção mais para exportação. São propriedades monocultoras e latifundiárias, que vem então trazendo uma tecnologia para esse processo produtivo. Nesse sentido, a partir da década de 70, o desenvolvimento pessoal de novas tecnologias na indústria tem chegado ao campo. Nós temos observado aí uma tecnologia mais presente no processo de produção da agricultura e da pecuária, uma modernização do campo, que inclusive tem favorecido o processo de urbanização, do êxodo rural e também do crescimento do setor terciário, que é o setor aí de serviços, o setor de mão de obra, de comércio. Nesse setor terciário, eles compõem uma parte expressiva na economia dos países ricos e também dos países pobres, onde se concentra a maior parte da população economicamente ativa. Bom, já no continente africano, nós temos uma semelhança com os países da América Latina, porque são países subdesenvolvidos. E no caso do continente africano, nós temos aí uma maior parte da população trabalhando nas atividades da agropecuária, voltada aí para abastecimento externo e também para abastecimento interno. No caso das empresas que estão ligadas às atividades de extrativismo, ou extrativismo mineral em especial, do petróleo, do ferro, do diamante, do fosfato, do ouro, eles empregam também boa parte da mão de obra e geram muitas riquezas para alguns países, mas também tem gerado alguns conflitos, de interesse em algumas regiões ricas nesses recursos minerais. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no primeiro volume do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 9º ano do ensino fundamental. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou esse conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.